vídeo foi elaborado com 5 doutores da Universidade Federal do Acre, que defendem que a reserva extrativista é viável. A reserva extrativista é uma categoria especial de unidade de conservação, pois prevê a existência de produtores no seu interior. Foi idealizada no Acre para resolver o problema do extrativismo de borracha e da castanha. É considerada o principal legado de Chico Mendes. É uma área destinada para a atividade de extração de produtos florestais por populações que vivem na floresta, considerada a forma mais adequada para garantir a produção florestal comunitária na Amazônia. A criação de reserva extrativista mobilizou a sociedade no Acre, na Amazônia e, de certa forma, no Brasil, durante a década de 80. Chegar na concepção de reserva extrativista foi um achado, uma coisa muito importante para a Amazônia, mas mais importante ainda para o uso do recurso florestal. Isso aconteceu no Acre, é um legado que o acreano deixou para a política florestal brasileira. E o grande problema sempre foi e continua sendo o que eu faço com essas áreas, que tipo de uso, que tipo de exploração eu posso dar para essas áreas. Se de um lado a criação da reserva resolve um problema fundiário, o produtor tem a posse da terra, ele está tranquilo, ele pode ficar ali produzindo, ele pode criar a família dele, ele pode ter uma vida estabilizada, porque ele é o dono da propriedade. Agora, por outro lado, a questão do uso continua sendo um problema. Se a engenharia florestal não desse uma resposta para esse produtor, do que ele pode produzir com a floresta para ele ganhar dinheiro, a tendência a ele continuar na atividade agropecuária e, pior ainda, aumentar a criação de gado, era natural, e é o que está acontecendo. A tendência à agropecuarização é uma realidade. O que é necessário? Alguma atividade florestal, intrinsecamente florestal, que consegue competir com essa expansão da pecuária dentro da reserva extrativista. Essa atividade é o manejo florestal, principalmente o manejo florestal comunitário de madeira. A madeira é um produto que tem valor, um produto que gera economia, gera renda suficiente. Uma árvore de mogno vale mais do que 20 boi. Essa é a relação que tem que ser feita. Mas para fazer manejo florestal comunitário, o produtor tem que fazer um caminho longo. Ele tem que ter o plano de manejo da reserva aprovado, tem que ter o plano de manejo comunitário licenciado no órgão ambiental, ele tem que apresentar 28 certidão negativa, algo proibitivo para ele. Então o que a gente fez, na verdade, depois de 20 anos de criação, 25 anos de criação de reserva extrativista? Resolveu o problema fundiário da posse da terra, não resolveu o problema da produção. Então o que acontecia fora da reserva extrativista, que era a criação de gado, vai acontecer dentro da reserva extrativista se a gente não conseguir dar esse segundo passo. Explorar a madeira, fazer manejo florestal comunitário, ampliar esse leque de produtos, ir além da madeira, mas dar uma renda para o produtor superior a que o gado fornece para ele. Essa é a única saída. Bom, uma reserva extrativista é uma categoria muito especial de unidade de conservação, né, onde nela é ocupada por uma população tradicional, né, que sempre viveu da floresta, né. Como o próprio nome já diz, são pessoas que vivem do extrativismo da floresta, né. As principais fontes de renda das reservas extrativistas, em particular da reserva extrativista Chico Mendes aqui no estado do Acre, seria a castanha, que está uma tendência em alta, né, no mercado hoje, uma demanda muito grande por esse produto, e o látex, né, a borracha. Tende um pouco a cair essa produção de látex, no caso a demanda, devido ao grande competidor aí asiático. Mas sem dúvida existem outros produtos que podem gerar uma ótima fonte de renda para esses extrativistas, ou seja, para conciliar o desenvolvimento com a conservação, né, nesse contexto de desenvolvimento sustentável. Hoje um dos principais problemas em algumas unidades de conservação é a criação de animais de grande porte, no caso bois, né, pecuária. Hoje na reserva extrativista Chico Mendes, alguns extrativistas, né, possuem gado nessas áreas. E a competição entre a renda obtida do gado com esses produtos oriundos do extrativismo, né, se nós colocarmos na balança,
a gente tem um desequilíbrio até um pouco grande, né? Mas uma fonte alternativa de competir com a pecuária aí, e desestimular esses extrativistas à criação de gado seria sem dúvida a promoção desses produtos florestais, né? A madeira sem dúvida poderia vir competir, né, com a criação de gado, porque o principal problema hoje seria a criação de gado. Para criar gado precisa abrir a floresta, retirar a floresta e colocar pasto, né? Retirou a floresta, a gente tem aí um descontrole, um distúrbio entre o objetivo do qual foi criada a unidade de conservação, né, com o papel dela, no caso. A ideia de criação da reserva, né, extrativista, ela nasceu após os grandes embates que houveram entre os seringueiros e os pecuaristas, né? Então, no intuito de preservar a floresta e também manter o seu sustento, houve os embates. E a partir daí, né, o governo viu a necessidade de criar essas reservas para que o seringueiro, os pequenos produtores também rurais, pudessem usufruir dos recursos da floresta sem, né, causar grandes danos, né? Ou seja, promovendo uma manutenção dos recursos naturais e, consequentemente, da floresta. E hoje em dia existem, né, muitos trabalhos com a preocupação de não haver o avanço da pecuária nessas reservas. Mas para que isso ocorra, é necessário um grande apoio governamental, e isso se traduz em condições, né, de educação, saúde dentro das reservas, e principalmente, né, a questão deles terem os ramais em condições de tráfego, né, para que eles possam realmente estar levando aqueles produtos que eles extraem, como a castanha, a seringueira, até o ponto onde eles possam comercializar. Mas, além disso, é fundamental que se faça outros esforços. E um dos esforços, né, que está se promovendo é o uso, né, também de recursos madeireiros, através do manejo comunitário, né, onde se busca extrair uma quantidade, né, mínima de madeira, né, para que esses seringueiros possam comercializá-la e assim incrementar a sua renda. Então, a reserva extrativista é algo novo, algo que surgiu, né, aqui no Acre, e que se espera, né, que com os avanços também tecnológicos de extração de outros produtos e também, além disso, os usos de produtos madeireiros, eles possam incrementar a sua renda e continuar fazendo a manutenção dessas florestas. A criação da reserva extrativista ela ocorreu em função dos movimentos de demanda dos movimentos sociais que tinha nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, e ela foi de fundamental importância para fixar essas pessoas que estavam saindo, né, das áreas no local. E o princípio dela é diferente um pouco da filosofia que a gente tem em áreas do INCRA, que dentro da reserva extrativista as pessoas não são donas das áreas em que elas vivem, elas têm a concessão de uso. Então ela foi um novo modelo, uma nova proposta, e foi o que atendeu na realidade a demanda do movimento social. Agora, o grande problema, o grande desafio que a gente tem em relação às reservas extrativistas é que hoje nós temos uma liquidez muito grande de um produto que antes era muito questionado dentro das áreas, que é o boi. Está consolidada a questão de você utilizar a borracha, você utilizar outros produtos. É uma realidade a utilização da madeira, já ocorre a utilização do recurso através do manejo, mas o grande desafio é o seguinte: o que a gente faz? Como que a gente vai tornar, não tem como eliminar, mas como que a gente vai tornar a utilização dos recursos florestais e dos produtos e serviços da floresta, como isso vai fazer frente a uma liquidez que tem o gado. Está aumentando esse número a presença e ocorrência nas reservas, né? A única solução que eu vejo para isso é a gente ter uma alternativa, o governo ter políticas definidas e de incentivo a esses produtos da floresta, tanto madeireiro como não madeireiro. O objetivo da criação das reservas extrativistas foi primeiramente legalizar a situação fundiária
dos moradores dessas áreas. Isso é importante, extremamente importante, porque dá uma segurança jurídica a quem está presente, a quem vive há muitos anos nessas áreas e tem a certeza que vai continuar lá sem qualquer tipo de conflito agrário. Mas isso apenas não é suficiente. A vida do homem no campo precisa muito mais do que isso. Além da situação fundiária regularizada, é necessário condições de infraestrutura, estradas, transportes, atendimento à saúde. Então, feito tudo isso, eu acho importante, porque ela cumpre uma função primordial, que é evitar o êxodo rural, evitar que esses moradores deixem a área rural e venham para os centros urbanos e causar grandes problemas, como é de conhecimento de todos. É de conhecimento que a criação das reservas extrativistas ela teve como objetivo, além de regularizar a situação fundiária, e foi justificada porque esses seringueiros, esses proprietários rurais, eles sempre tiveram como base de sustento a produção da borracha e da castanha. Mas isso coopera com a renda deles, mas não é suficiente apenas esses dois produtos. A floresta ela pode fornecer muito mais do que borracha e castanha. E nessa tentativa, talvez por falta de incentivo do governo em promover o desenvolvimento de outros produtos florestais extrativistas, os moradores acabaram apelando para a pecuária, que é uma atividade de alto impacto ambiental, entretanto ela tem uma certa liquidez que garante uma renda constante para o proprietário. E talvez seja por isso que ainda é um problema sério a criação de gado em áreas de reserva extrativista. O manejo florestal da madeira na reserva, com certeza, é uma atividade extremamente importante que tende a conter o desmatamento. Mas desde que ele seja feito de uma forma organizada e justa, que remunere bem o manejador, que ele tenha um preço da madeira compensador, evitando a influência de atravessadores, que ele possa colocar essa madeira no mercado com um preço bem melhor, ele seria desestimulado a desmatar. Infelizmente, pelo que nós sabemos, isso não vem acontecendo. Então, os preços da madeira em pé ainda são muito baixos e ainda não têm sido suficientes para completar a renda do produtor. Então, o manejo, no momento, eu acredito que ele não é responsável, ele não é capaz de complementar a renda para o produtor e, com isso, dar a ele uma vida digna. Então, por isso, acaba indo para a pecuária. Infelizmente, é o que nós temos observado. Vocês acabaram de ver mais uma série, 5 doutores e uma tese. Como foi visto pelos 5 doutores, sempre que houver um recurso florestal explorado por uma comunidade, a reserva extrativista é a melhor forma para tornar essa exploração sustentável.